Está entrando no ar. As amigas. Mulherada abençoada é na 93 FM. Com Marcela Bastos e Márcia Cartier. Boa tarde. Ai, boa tarde. Mas essa semana demorou a passar, Marcelinha? Não demorou? Demorou. Será que foi por causa do feriado? Das amigas de sábado pra cá, passado pra hoje, parece que foi assim quase um mês. Verdade, gente. Estava com saudade. Ouvinte amada, estava com saudade. Foi, nós estamos aqui. Aliás, né, Marcinha? Inclusive, já avisando os nossos queridos ouvintes que a temporada das amigas está chegando ao final. Verdade. Estamos em contagem assim, sabe? Exatamente, contagem regressiva. Então, só pra você saber, aproveita as amigas de hoje, aproveita as amigas de semana que vem. Também. Porque no terceiro sábado de maio eles voltam com alegria total. Os arrebatados estarão de volta. Com tudo aí pra poder esquentar a sua tarde. Mas a gente muito feliz pelas oportunidades que Deus tem nos dado. Com certeza. E hoje essas amigas tá demais, gente, não tá, Marcinha? Que mesa florida, que mesa elegante, que mesa bonita, cheia de unção. Ai, o que falar, né? Eu sou muito suspeita. Aliás, você pode falar? Nossa, eu sou muito suspeita. Eu quero falar dela, pode com falar, ela. fala. Minha pastora, doutora, escritora, mulher de Deus, Elisete Malafaia. Que prazer mais uma vez tê-la conosco. Já é veterana. Já é veterana, pastora. O prazer é meu. Uma boa tarde aí para os ouvintes, para você, Márcia, para Marcela, para Fabiola que está aqui. É um prazer estar aqui com as amigas e com certeza eu tenho certeza que esse programa vai abençoar muitas e muitas vidas. Só quero dizer que eu já comecei a aprender aqui fora do ar. Com tá? certeza. Estávamos aqui bebendo, alimentando. Ela estava gravando um vídeo para as meninas aqui. Eu tô só recebendo a palavra. Daqui a pouco a gente vai aprendendo assim. Por isso, senta aí perto do rádio para aprender tudinho, né, Marcinha? Passa um zap pra aquela amiga e diz: olha, as amigas estão no ar. Bota lá na 93.3 FM, porque tem também benção. está com a gente. Ela que tem muito para nos contar daquilo que Deus fez na vida dela. Mulher de Deus, missionária Fabiola Bastos. Bem-vinda, missionária. Amém, a paz a todos. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui nessa tarde tão abençoada, né? Com Marcela Bastos. Será que é parente do Vaguinho? É Bastos, meu Bastos é de casada. Vai ver que é, cabelo na raiz. Olha, essa árvore genealógica aí, ó, vai ter uma varinha ali, né? Tem um ramozinho. Essa querida Márcia também, um prazer. E especial, né, gente? Estar aqui com a minha pastora. De verdade, é um prazer, é uma honra pra mim. Né? Com certeza, se eu ficar aqui quietinha, já tá bom. Não, você tem muita experiência para contar. Você é uma mulher de Deus. Amém, pastora. Essa tarde promete, Marcinha. E, na verdade, vamos lembrar, a gente tá aqui com o Índio, com a Caterine. Dá um tchauzinho, meninas, aqui pras câmeras. Nós estamos sendo filmadas, porque esse programa vai com imagens pro YouTube, né, Marcinha? É isso aí, só você acessar lá o canal da 93 FM, já na próxima, até quarta-feira, vai estar disponível para você compartilhar com as suas amigas que porventura não possam ouvir hoje, não é mesmo? Compartilha nas suas redes sociais, vai poder compartilhar pelo Zap, bota lá e fala assim, ó, recebe uma palavra de Deus, se diverte e ouve o que Deus tem pra falar com você, porque também quem começou fazendo desenho, quem foi? Quem foi? Ela! Nossa pastora Elisete Malafaia. Gente, que é isso? É mesmo? Olha, bonita, hein? Tá filmando aí, Índio? Tô mostrando hoje eu nem Índio. Já vou virar hoje eu nem vou falar. Hoje eu não vou falar. Não, hoje eu não vou nem falar nada. Nessa mesa. A Márcia analisa. Então analisa, aí Márcia. ela já falou que vai ver se eu não vou nem analisar. Fica quietinha. Pode analisar, ela tá analisando assim que eu olho e falo assim, gente, a Márcia é demais. Nas análises, olha, como é que faz, Márcia? Entra no nosso Facebook, não é isso? Tem a nossa foto bonita, estamos lindas, tá, meninas? Tiramos uma foto ali. E tem o desenho da pastora Elisete Malafaia ali abaixo. Abaixo você vai me dizer ali o que representa, né? Que cena o que representa, que cena bíblica, que passagem bíblica é esse desenho
feito pela pastora Elisete Malafaia. E o pessoal vai levar o que pra casa, Marcinha? Uma Bíblia King James 1611. Gente, tudo de bom. E pra você se alimentar mais. Olha, rosa. Sempre de dizer isso pra gente. Totalmente personalizada. Bíblia, isso aí. Além de guardar no coração, Bíblia todas nunca é as Bíblias demais. aqui são chiquérrimas. A da pastora é florida, a da missionária tem uma cruz maravilhosa ali. Olha, gente, ó. Uma Bíblia King James. Isso é ser mulher e ser feminina. Não é? Você É gosta isso de aí. variedade. É bom demais, não Isso é, é que é pastora? empoderamento, carregar Isso é uma Bíblia que é, rosa pra casa do Senhor. Exatamente, já vai chegar chegando. Então acompanha a gente aí na primeira hora, agora de 3 até as 4 da tarde. Corre lá no nosso Facebook, deixa a sua história lá pra gente também, mas participa com o desenho. Agora, o pessoal também pode participar com a gente, contando história por onde? 968038309 é o nosso WhatsApp. Você manda um áudio de 15, 20 segundos no máximo. Não passa mais do É que isso, isso, não, a sua gente. experiência, o que você sente. Coloca aí, né? Fala de onde você está ouvindo a gente. A gente quer saber. Fala seu nome aí. Bom, dependendo da história que você vai contar também, né, gente? Dependendo do que você for contar, não fala o nome não, tá? E aí você conta a história pra gente aqui, que a gente quer a sua participação. Porque, afinal de contas, você paralisa, sofre ou se irrita com muita facilidade? Ou você é daqueles assim que, pra mostrar alegria, acaba extrapolando na medida? Tudo isso pode ser sinal de que o desequilíbrio emocional está espreita aí na sua vida. Quem vive nas cidades grandes, trabalha muito, normalmente precisa se esforçar bastante para poder não perder o equilíbrio. Existe estresse, cobrança no trabalho, em casa, o trânsito, a violência e a pressão de conseguir cumprir todos os seus compromissos em dia. E no nosso caso, mulheres, a gente ainda tem a famosa Dá conta de TPM. tanta coisa. É muita coisa. Mas antes que as suas emoções comecem a aflorar, relaxa em casa, aumenta o som do rádio, porque as amigas de hoje vai nos ajudar a colocar as nossas emoções em ordem. Estamos apresentando As Amigas. Apresentação: Márcia Cartier e Marcela Bastos. Juntinhas por aqui, não é isso, Marcelinha? Juntíssimas nessa tarde quente de outono, porque tá quente, gente. Pois Outono ainda, né? Não cadê deu aquela refrescada. temperatura amena? Você aproveita, Cadê? fica aí, bota o ventilador do lado pra ouvir as amigas, porque a tarde promete ser quente por aqui. Com certeza. Afinal de contas, falar de emoção e controle e equilíbrio emocional é um negócio complicado. E a primeira pergunta que eu queria fazer pra todas vocês, pastora, missionária, Marcinha, é difícil controlar as emoções? É uma coisa fácil? Todo mundo tem essa dificuldade ou tem gente que tem mais facilidade, pastora? Bom, não é fácil realmente controlar as emoções, mas tem pessoas que têm um estilo de personalidade que tem um autocontrole maior, dependendo da personalidade da pessoa. Mas não é fácil realmente, você tem que se esforçar. Por quê? Porque depois da queda, todos nós seres humanos ficamos desorganizados internamente e externamente. O ser humano, quando ele foi criado, ele estava num ambiente de harmonia. O Éden era um ambiente de harmonia, onde havia equilíbrio, amor, paz e alegria. E por causa da desobediência, por causa do pecado, o ser humano foi expulso do Éden. Então, ao ser expulso do Éden, ele já passou a sofrer das suas emoções de um ambiente que era bom, sadio, para um ambiente desconhecido. Isso entrou um medo. Aí, quando ele saiu do ambiente do Éden, ele passou a ter algumas emoções que a gente fala que são emoções primitivas, que a gente tem que aprender a trabalhar para que a gente tenha um emocional saudável. Passou a ter o medo, passou a ter tristeza, passou a ter vergonha, passou a sentir raiva e culpa, que são 5 emoções primitivas que surgiram depois da queda, que nós, como seres humanos, temos que aprender a trabalhar. Essas emoções, elas não são boas nem ruins. É você que vai direcionar, dependendo de como você vai reagir. Deixa eu te fazer uma pergunta, pastora. Você chama de primitivas porque essas Porque são as que surgiram depois da queda. E aí delas surgem todas as outras. E delas vão por surgir exemplo, ansiedade. É isso aí, de todas elas. Aí vão ter os transtornos de ansiedade generalizada, né? Aí vai começar o estresse. Hoje, como a gente tem que aprender a nos autogerenciar? Porque hoje está provado que 75% das doenças são de fundo de estresse emocional. As próprias doenças do de corpo, desorganização emocional, que a gente fala de origem psicossomática. Então, como é importante a gente aprender a se autoliderar e ter esse autocontrole.
E é fácil? Não. Mas quando você tem o Espírito Santo na sua vida, ele vai te dar esse autocontrole, esse Seria domínio. inteligência emocional, pastor? Sim, Inteligência a gente fala muito hoje de inteligência emocional, é saber lidar com as circunstâncias da vida, né? Você não perder o seu equilíbrio, saber lidar com as situações, com as perdas, com as dores, com as crises. Missionário, como é que você faz? Consegue manter esse equilíbrio emocional? Não é fácil. Com tudo. Não é fácil. A pastora, a Márcia falou de inteligência emocional e a gente vai perceber que acho que já nos tempos antigos já se trabalhavam assim, né? O que eu me lembrei de Davi, quando vai levar o alimento para os seus irmãos, né? Que estão na guerra. Sim. E quando Davi chega diante dos seus irmãos, um dos seus irmãos vai dizer: o que você veio fazer aqui? Eu conheço a presunção do seu coração. Olha só, como que começa a mexer com Davi, né? Eu conheço a presunção do seu coração, como na verdade só Deus é que conhece. Só que a Bíblia diz que Davi se desvia dele, ou seja, Davi se conhecia, né? Sabia das emoções. Davi sabia que naquele momento ali, né? Ele foi inteligente, porque quem é inteligente, né? Ele não vou bater boca, né? Eu sei que se eu permanecer aqui, eu não vou conseguir me conter. Então, nesse momento, o que eu faço? Eu me retiro de Eliabe, né? Eu me retiro, porque foi exatamente isso que ele fez. No meio daquele confronto, de começar e aquelas palavras irem na direção dele, porque é complicado. Eu conheço a presunção do teu coração. Foi direto a Davi. E o que ele fez? Ele se retirou. Então, existem momentos que a gente tem que se retirar. Verdade. Existem momentos que a gente vai entender que a gente vai conseguir dominar. Mas quando a gente entende que a gente não vai conseguir dominar, o jeito é o quê? Se retira. O lindo de Davi, realmente, Davi foi um homem que a Bíblia diz segundo o coração de Deus. Ele teve um autocontrole muito grande. Por que os irmãos falaram isso? O irmão projetou o que ele estava sentindo em Davi. Né? E se autoprojeta. E Davi, eles já sabiam que Davi já tinha sido ungido para ser um rei. Então havia um ciúme, havia todo um ambiente de hostilidade. Ficar mexendo na emoção e você viver num ambiente de hostilidade não é fácil. Você tem que ter um autocontrole, saber quem você é e qual o seu propósito. E esse foi o segredo de Davi. Dele ter esse ele sabia quem ele era, ele sabia o propósito que Deus tinha para a vida dele e ele tinha um coração puro. Isso é muito interessante. E aí, será que é quando a gente sabe quem a gente é que a gente consegue fazer isso que a missionária falou? Não ataca o outro? Sim. Você trata, né, de você mesmo, das suas emoções. Porque ele tinha tudo para fazer isso, Tinha tudo para fazer isso. Ele... E o segredo é esse, você não deixa o ambiente te contaminar. Esse é o segredo da pessoa que tem o autocontrole, domínio próprio. Ela não deixa que as circunstâncias e o ambiente, as pessoas tirem a sua paz, tirem o seu equilíbrio. Então isso é muito importante. O Davi tinha essa condição, sabia trabalhar o espiritual e o emocional nessa área. Agora, como é difícil a gente, né, controlar as nossas emoções. Eu sou uma pessoa muito emotiva em relação assim, chorar. Agora eu já tô melhor, porque a gente os anos vão passando, a gente já amadurece, mas eu sempre fui de chorar as minhas emoções. Às vezes eu não conseguia falar. Ô, Márcia, mas uma das coisas interessantes. Chorava copiosamente, mas aquilo me aliviava. É isso aí, eu ia falar isso agora, porque a gente, pra gente ter um equilíbrio emocional, a gente tem que aprender a lidar com as emoções e extravasar as emoções. De alguma forma. Não reprimir. Não reprimir. Quando você tiver que chorar, tem que chorar mesmo, né? Agora aprender também. Uma hora esse choro tem que parar. Eu ontem vi uma coisa, eu até compartilhei, porque eu assisti assim, falei, nossa, como é importante isso que eu tô lendo aqui, olha só. Simplesmente assim, ó, morreu de quê? Aí vem, se sufocou com as palavras que nunca disse. E é verdade. Gente, eu fiquei assim, meu Ficou Deus, entalado. como isso é forte. Ficou entalado. E quantas vezes isso acontece com a gente também? Eu choro. Agora eu tô melhor. Então, mas quando você lê os salmos, você viu como Davi chorava, como Davi expressava os sentimentos. Então é muito importante as pessoas falarem, porque através da fala vem a cura. Por que a pessoa vai no psicólogo? Porque no psicólogo ele fala. E ali, através da fala, ele vai organizando o pensamento dele e ele vai sendo curado também. Então, o falar é muito importante. E olha como é lindo, se você quer ter um autocontrole, a oração. Por que a gente ora? Porque através da oração a gente está falando com Deus. E a gente está expressando a nossa tristeza, a nossa raiva, a nossa angústia, as nossas decepções. Então é muito lindo, né, a oração. Vou fazer aquela pergunta do banco da escola bíblica dominical, que tem gente que está em casa e de repente tem essa dúvida. Na oração eu posso de fato me abrir com Deus e dizer, Senhor, eu tô
sentindo raiva, eu tô sentindo dor, eu tô sentindo... Porque tem gente que às vezes tem medo de orar, porque pensa assim, se eu falar isso, como é que vai ser? Deus vai me fulminar. Não, mas é porque vê Deus como Deus é pai, né? Deus é amigo, Deus é conselheiro. Então, você tem que abrir o seu coração. Quando você lê os salmos, você vê que Davi falava, eu tô irado, eu tô zangado, né? Ele falava das questões, ele expressava os sentimentos. Então a oração é para isso mesmo, é para você verbalizar os seus sentimentos, para você falar. Olha a Ana, quando Ana chegou ali no templo em Siló, o que ela fez? Ela rasgou o coração dela, né? Que o profeta ele pensou que ela estava bêbada. Com certeza ela devia estar jogada no chão, se debatendo, cheia de descabelada, chorando, né? Falando alto, que o profeta falou, essa mulher tá bem. Não, eu tô aqui falando com Deus, eu quero um filho, né? Ela tava clamando, pedindo a Deus um filho. Então, né? Eu acho assim, claro que você na igreja, você não precisa fazer isso, mas você tem a sua casa, você tem que ter o seu lugar de intimidade com Deus, aquele lugar secreto para você orar, para você abrir seu coração. E também numa necessidade de ouvir pessoas na igreja também, né? Se ajoelharem lá e gritarem e falarem. Se é um lugar que você tem que ir nessa necessidade, vá e faça isso. É interessante, né, pastora? Porque Ana, eu acho que é um grande exemplo de uma pessoa que enfrentou os confrontos e as... Como é que eu posso dizer? Ela teve que lidar com essa questão do controle das suas emoções. Mas por um momento na fase da vida dela, a Bíblia diz que ela chorou, né? Que ela não comia, que ela não bebia, estava amargurada. Talvez ela achasse que não ia conseguir controlar suas emoções. Até o momento que ela não colocou isso pra fora. Porque ela tá amargurada, não consegue comer, não consegue, né, se mover. Então, eu tava pensando, ele chega pra ela e diz, por que você chora? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Quando eu lia isso, eu falei, meu Deus, mas que insensibilidade. Que presunçoso, né? Que presunçoso. Mas, na verdade, às vezes a gente precisa de um sacode, assim, que eu diria que foi um sacode santo de Eli, porque Deus falando assim, eu tô aqui, você tem o meu amor, você pode não ter o que você precisa nesse momento. Você pode estar sofrendo o que você está sofrendo nesse momento, mas você tem o que você precisa agora, que é o meu amor. Ou seja, quando ela é confrontada, aí ela vai pra onde? Ela vai pro templo, vai chorar, se derramar. Quando ele pergunta pra ela, o sacerdote começa a dizer, você tá embriagada? Porque tem pessoas que não vão conseguir entender o seu derramar, né? De você conseguir, de vão você pensar colocar até que é fora. pedir, vão pensar até que alguns vão achar até que é exagero, exatamente. Isso aí, é verdade. E o que ela faz? Ela fala, não, eu tô atribulada. Ela fala, eu tô atribulada. Ela começa a falar, eu tô mal, eu tô sentindo isso. Quando ela faz isso, parece que eu vejo Ana assim, respirando fundo, aliviada. E aí se aliviou. Fala, vai em paz. Ou seja, botou pra fora. É preciso, existem momentos que você precisa mesmo. E o lindo de Ana que eu vejo é que, quando você lê, diz que ela não era estéril. Foi Deus que fechou a madre de Ana. Então, quem sabe, talvez você está ouvindo esse programa e você está passando por uma crise, por um momento difícil e você está se perguntando o porquê disso. Olha, comece a agradecer a Deus por aquilo que você está passando e comece, Senhor, eu quero aprender com essas circunstâncias, porque às vezes não foi você que causou essas circunstâncias, às vezes é Deus que está permitindo você passar, porque Deus que permitiu Ana passar por aquela situação. Porque Deus queria levantar um Samuel para aquela nação que estava carente. E ele precisava de Ana preparada para aquela situação. Para entregar aquele filho para ele. Porque senão ela não entregaria Samuel para ele. Ela ia ter uma dependência emocional daquele filho. Talvez você esteja passando, eu não sei, por um problema difícil na sua vida. Entrega esse problema para Deus. Comece a agradecer. E eu tenho certeza que esse problema vai redundar em bênção para você servir de testemunho para outras pessoas. É isso aí. Eu tenho aqui a Liliane Oliveira que diz assim, eita Glória, tema muito importante para minha vida. Hoje estou tentando ter este controle. Hoje estou com diabetes emocional. Aí o que acontece comigo? Estou agora com o meu corpo, mais no pé e nas costas, na mão e no rosto, está com machucados, por não conseguir controlar o meu emocional. Eu não falo, eu guardo, eu escondo. E muito constrangindo as pessoas ver com aquele olhar, que ela se sente constrangida com o olhar das pessoas, que algumas comentam até na cara de pau. Ou seja, fala mesmo, comenta.
Então, a Liliane Oliveira, pastor, uma palavra. Ah, Liliane, eu quero dizer que você tem que falar, conta para Jesus onde é a tua dor, que ele vai ajudar você a carregar a sua cruz. Mas é muito importante, nada na Bíblia está à toa. A Bíblia diz em Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, o meu conselho é, quem sabe, você procurar o seu pastor, a sua pastora, buscar um aconselhamento, falar dessas dores que você está sentindo, sabe? Porque eu tenho certeza que você vai ficar curada e depois você vai testemunhar para essas pessoas que estão olhando para você e dizer, olha, eu estava passando por isso, hoje eu estou restaurada, renovada, tá? Porque isso é muito importante. Busque ajuda, busque um aconselhamento, que eu tenho certeza que talvez você está guardando. Muitas pessoas têm problema na área emocional porque guardam a culpa. Satanás é arteiro em acusar as pessoas. E tem muitas pessoas que estão dentro da igreja com esse sentimento de culpa. A culpa, né? E aí elas ficam paralisadas no seu emocional. Muitas se tornam agressivas, muitas se tornam competidoras, vivem de comparação, porque carregam a culpa. Então, se tem uma área que a gente tem que trabalhar, é essa área. Porque as pessoas ficam desestabilizadas emocionalmente, porque Satanás é arteiro. Mas o importante, quando você confessa, se arrepende e deixa, você alcança a misericórdia e não tem mais nenhuma legalidade de Satanás sobre a sua vida para te acusar. Você vai usar os seus erros para abençoar pessoas. É isso que a gente tem que fazer. Agora tem uma sanguínea aqui, Marcela. Ela fala assim, essa aqui é uma pedrina. A Camila Cristina disse assim, não tenho controle, tenho pavio curto demais, fico estressada muito rápido. Olha aí. Pedro cortou, né? Cortou aquelas com a espada a orelha. A pastora tava falando aqui fora pra mim, antes da gente começar, que ela disse que ela disse, eu não tenho. Eu sei que a gente vai ter que parar para ir pro intervalo. E eu vou querer pegar na volta. Falar, qual é o fio da meada? Como é que a gente consegue, então, se conhecer para saber os nossos pontos mais fracos? Já que a gente precisa saber ter esse autoconhecimento, como é que é o fio da meada da gente realmente saber, olha, por aqui eu vou, por aqui eu não vou, porque vai ser complicado. Daqui a pouquinho, hein, quando a gente voltar do intervalo. Estamos apresentando As Amigas. Que tarde abençoada, né? Isso, Marcela Bastos. Tarde gostosa demais, né? Porque, olha, a gente aqui nas Amigas, eu sempre digo isso. A gente vai pro intervalo, mas o programa não para. Não para. A gente aprendizado não para. E antes da gente ir pro intervalo, eu perguntei como é que a gente consegue, então, ter esse autoconhecimento. A missionária falou aqui que Davi sabia e acabou não entrando ali, digamos assim, naquela infância dos irmãos. Como é que a gente chega a esse nível? O que a gente pode fazer, meninas, para ter esse autoconhecimento? Saber até onde a gente pode ir, até onde não pode ir. Bom, a gente estava aqui conversando, né, no intervalo, falando sobre exatamente sobre esse assunto, sobre emoções, controlar as emoções. Eu posso dizer que algumas das experiências que eu tive, né, fiquei na Conta minha... pra quem tá ouvindo a gente, quem é o seu marido? Meu esposo, sua esposa. Hoje ele é servo do Senhor. O Vaguinho meu esposo foi vocalista do Grupo Os Morenos, né? Década de 90, estourou com uma música chamada Mina de Fé. E, como eu costumo dizer, é uma longa história, né? Mas eu conheci meu esposo muito jovem, né? O Vaguinho com uns 15 anos de idade. Mas aos 19, né, já com um filho de 1 ano, o meu esposo chegou no auge da fama, no auge da sua carreira. E foi exatamente nesse momento que eu tive problemas emocionais, né? Espirituais, né, linkados ao emocional. E eu me lembro que foi quando meu esposo foi embora de casa que eu entrei numa depressão profunda, né? No momento eu não sabia que eu estava numa depressão, né? Eu estava com 19 anos, meu filho com 1 ano de idade, muito jovem, mas já tinha vivenciado muita coisa. E naquele momento meu esposo foi embora, aparentemente do nada, foi embora de casa. E eu fiquei 3 meses trancada dentro de casa, chorando. A única coisa que eu sabia fazer era chorar, não tinha prazer de tomar banho, de comer. E 3 meses, minha mãe que me dava banho, minha mãe que me dava comida, cuidava do meu filho de 1 ano. E eu não tinha Jesus, né? Então, minha mãe também, a única da minha família que era
serva de Deus era minha avó, mas já tinha sido recolhida pelo Senhor. Então eu me vi numa fase muito complicada, muito difícil, né? Ao ponto de eu pensar em suicídio, né? E eu lembro que eu estava sozinha na sala e ouvi algo que me dizia assim, pega, né? Faz isso. Pega a chave do seu carro, faz isso. Deu todas as coordenadas. E foi aí que a gente estava falando sobre esse assunto, né? Aqui nós temos a nossa pastora, que é uma psicóloga, né? Mas é uma pastora e entende que existem coisas que a psicologia vai entrar com toda certeza. Mas eu tive uma experiência totalmente espiritual. Eu estava numa fase de 3 meses em depressão, a ponto de tirar a minha vida. Foi quando o próprio Senhor, quando eu ia tirar a minha vida, o próprio Senhor falou comigo que eu não... Falou comigo, o Senhor falou comigo. Através de um movimento ali que meu filho passou correndo, quando eu ia pegar a chave do carro, o Espírito Santo falou pra mim, você falou o meu nome, disse, Fabiola, você não pode fazer isso. Glória a Deus. Eu tomei quase que um sacode como Ana, vamos dizer assim, né? Era o próprio Deus ali falando comigo que ele tinha algo diferente, embora eu não entendia. E até que uma pessoa bateu na minha porta, dias depois, para resumir, bateu na minha porta e falou, Fabiola, eu quero te fazer um convite, eu quero te levar para a igreja. E foi naquele momento ali, depois de 3 meses sem sair de casa, chorando, oprimida, foi onde eu entrei dentro de uma igreja e ali tinha um homem de Deus pregando e ele disse uma palavra que eu preciso dizer para alguém que está me ouvindo aqui nessa tarde. Ele disse assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Amém. E ele concluiu dizendo, choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. As minhas emoções estavam muito abaladas, mas o amor de Deus me alcançou. E eu digo isso em lágrimas porque eu sinto o Espírito Santo aqui. Amém. E eu sinto que talvez tenha alguém ouvindo, porque eu me lembro que eu estava oprimida dentro de casa. E quantas vezes, sabe, pastor, eu ouvi numa televisão ou numa rádio, eu ouvi alguém pregando e aquilo falava diretamente, parecia que a pessoa estava dentro da minha sala. E eu sinto tanto Deus aqui que eu creio que de repente tem alguém ouvindo que de repente está até tentando, desejando tirar a sua vida. Mas a mesma voz que falou comigo naquela tarde está falando para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E para eu concluir, gente, aquele dia eu fui para a igreja através de um convite e ouvi essa palavra, tomei como promessa e comecei a buscar a Deus, né? E ali foi um processo de busca, de tratamento espiritual. O Senhor mudou a minha vida. E eu posso dizer que hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. Glória a Deus. A minha vida foi transformada. A minha, como eu costumo dizer, eu já disse aqui, a minha história é muito longa. Tem uma série de situações do lado emocional, mas que o Senhor, o Espírito Santo, através da minha caminhada, Ele me ensinou a dominar. Existem coisas na minha vida que talvez assim não estejam totalmente vencidas, né? E quando eu falo isso, eu falo da minha parte familiar, na parte do meu pai, não fui criada pelo meu pai. E é uma situação que eu não costumo expor, né? E nos últimos dias o Senhor tem me impulsionado muito a falar sobre isso. Eu fui uma pessoa, e posso dizer que sou, entre aspas, rejeitada pelo meu pai. E durante um longo período da minha vida eu não tinha condições de falar sobre esse assunto, né? Então, o que eu entendi hoje? Hoje o Senhor tem me tratado, ainda que eu seja uma missionária, uma serva de Deus, o Senhor tem me tratado à medida que eu exponho isso, no sentido que eu preciso dominar isso, as minhas emoções. Porque a partir do momento que eu começar a me inclinar para isso, fui rejeitada. Meu pai não me quer. Gente, mas eu sei que a gente quer um abraço de um pai, a gente quer um abraço de uma mãe. Mas se a gente não tem isso, eu vou me deixar levar por me isso, tomar pelas emoções negativas? Não. Eu vou alcançar um dia, quem sabe o Espírito Santo vai alcançar meu pai, mas enquanto eu não tenho o amor do meu pai terreno, eu tenho o amor de um pai que ele transformou a minha vida, mudou meu casamento. Hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos, um filho de 20 anos, um filho de 15 anos, que Deus, ele botou um cântico no lábio dos meus filhos, são levitas, como um pai, né? O Senhor me deu um casamento maravilhoso e eu tô falando isso porque isso é de alguém que conseguiu, né, dominar, conseguiu vencer em Deus, né? Até aqui. Agora vamos fazer uma pergunta que todo mundo em casa deve estar pensando, que não pode deixar de faltar. E como é que ele voltou? Então, gente, eu busquei a Deus, né? Falei com Deus, eu falei, Senhor, meu esposo estava nas drogas, o Vaguinho foi viciado 25 anos na cocaína.
durante muitos anos viciado, eram noites fora de casa, eram dias, melhor dizendo, fora de casa. E até então, quando eu ainda não era crente, a partir do momento que eu aceitei Jesus, a gente estava separado. E foi aí que eu falei pro Senhor, eu falei, Senhor, eu quero meu marido de volta. Gente, era impossível, porque quem olhava pra mim falava, Fabiola, parte pra outra, Vaguinho, né, adora outros deuses, Vaguinho, não, nem Jesus dá jeito, eu ouvi isso. Fabiola, Vaguinho ontem tava numa boate. Fabiola, Vaguinho ontem tava num centro assim. Fabiola, Vaguinho ontem tava drogado numa comunidade. E eu estava na igreja, orando a Deus e o inimigo tentando abalar minhas emoções. Porque as notícias negativas que vêm até você, é exatamente essa é a intenção do inimigo. Você tá na presença de Deus, você tá buscando. Ou às vezes não tá, mas o inimigo tá dizendo, não tem jeito, pra que você vai tentar? Pra que você vai tentar se você tá tantos anos com esse filho assim, né? Tantos anos com esse marido assim, enfim. E o inimigo tentava me abater dessa forma. Não tem jeito. Ele tava num dia assim na boate, ele tava um dia assim drogado. Mas eu falei assim, eu quero meu marido de volta. Eu creio que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu creio nessa palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu comecei a me fortalecer nessa promessa. E aí eu falei, eu quero meu marido de volta. Até que muitos propósitos com Deus, muitas orações, até que um dia 30 de outubro do ano de 2000, eu estava na casa da minha sogra e a minha sogra falou, Fabiola, tem 3 dias que o meu filho sumiu. Tem 3 dias que ninguém sabe onde ele tá. O Vaguinho desapareceu. E Deus não permitiu que a imprensa dessa vez soubesse, porque isso aconteceu numa outra ocasião, em uma outra ocasião onde a imprensa divulgou e aconteceu de fato, ele sumiu. Só que dessa vez o Senhor não permitiu que a imprensa soubesse. Ele estava desaparecido 3 dias. E aí eu fiquei lá com a minha sogra e meu telefone tocou de madrugada. Quando eu atendi o telefone era o Vaguinho, que não sabia que eu estava na igreja, porque eu ia para a igreja escondida, embora a gente estava separado, mas ele não sabia, eu não falei para ele, eu disse só para Deus. E ele falou, Fabiola, eu estou no motel Condor, no Meia, eu preciso que você venha ao meu encontro. Quando eu atendi o telefone, pela voz dele, eu percebi que ele estava drogado. Ele não conseguia falar direito. A única coisa que ele tentou falar é, eu preciso que você venha ao meu encontro. Eu tô no motel Condor, no Meia. Peguei o meu carro, fui lá. Quando cheguei no quarto do motel, aquele homem famoso, né? Como eu costumo dizer, com um sorriso lindo diante das câmeras, mas estava entregue às drogas, entregue às mãos do inimigo. E ali Deus me usou pela sua infinita misericórdia. Quando eu cheguei, ele vi ele na cama, à beira da overdose, um prato de cocaína de um lado, copo de uísque do outro. 3 dias dentro desse quarto de motel, cheirando cocaína e bebendo uísque, sem fazer qualquer outra coisa. E a respiração ofegante, olho arregalado, dente trincado, né? Quem já viu uma pessoa drogada entende o que eu tô falando. Aquela expressão e aquela respiração acelerada. Eu olhava pra ele e eu pensava, ele vai morrer de overdose. Até que uma voz disse assim pra mim, tá vendo? Não adiantou nada. Aí, mais uma vez, o inimigo tentou. Né? Emoção, não adiantou nada. Ele tá drogado, você não tá vendo? Ele tá morrendo de overdose. Mas o Espírito Santo, mais uma vez, falou pra mim, lembra da promessa que eu te fiz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E ali eu, sentada, né, eu fiz como Ana, eu escondida, assim, virei as costas, ele estava sentado na cama, eu abaixei a cabeça e comecei a falar com Deus, mexendo os lábios baixinho, falando com Deus. E ali eu orei a Deus, e quando eu orei, o Vaguinho, no meio daquele silêncio, falou, Fabiola, eu quero te pedir perdão. E ali ele começou a se despedir, porque ele viu que estava morrendo de overdose. E ali ele começou a se despedir, me perdoa porque eu fiz isso, me perdoa porque eu fiz isso, me perdoa por isso, por isso, por isso. E foi nesse momento, e ele falou assim, eu já tentei de tudo, não tem mais jeito. Só que ele falava com a voz enrolada, com dificuldade, e com a voz, com a língua enrolada, e eu falei assim, eu falei pra ele, foi a primeira vez que eu preguei na minha vida, minha primeira pregação, e a primeira alma que eu ganhei pra Jesus. Eu falei, mas eu conheço um que pode te ajudar. Glória a Deus. Como ele não sabia que eu estava na igreja, ele perguntou, quem é que pode me ajudar? Me apresentou o copo de uísque e o prato de cocaína e falou, já tentei de tudo, 25 anos que eu tô preso nas drogas. E eu falei pra ele, eu conheço um, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. E ali a gente teve a experiência mais marcante da nossa vida, foi porque ele estava tendo uma overdose. Quando eu falei, eu conheço um, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E com todo respeito, é lógico, né? Eu sei que não foi médico,
não foi, Um milagre instantâneo. né? Não foi o dos homem, médicos, né? mas ali naquele momento o Vaguinho, eu falei, Vaguinho, eu conheço um que pode te ajudar, o nome dele é Jesus Cristo Nazaré. Ele levantou as mãos, aceitou Jesus, falou, Jesus, entra agora na minha vida, Amém. que eu quero ser um novo homem. Aquele homem que estava com a língua enrolada, com a boca torta, com um efeito de overdose, no mesmo momento. Glória a Deus. Milagre Aleluia. instantâneo, assim, Deus né? faz. No mesmo momento ele se colocou de pé, não tinha mais efeito de cocaína, Glória não a tinha Deus. mais efeito de droga Aleluia. nenhuma. Ele Glória se a colocou de pé e falou assim, Fabiola, agora eu sou de Jesus. Glória a Deus. E ali o Senhor começou a grande obra na minha vida, na vida no meu casamento, né? Uma grande obra na vida do meu esposo. E hoje, né, o meu esposo é esse homem de Deus aí que vocês veem transformado, Glória um a homem Deus. cheio do Espírito Santo. E eu falo isso, eu fico emocionada sempre, porque... Certeza. Certeza. Glória a Deus. Porque hoje eu posso dizer que o Vaguinho é um homem que é um exemplo para qualquer um. Um homem transformado, cheio do Espírito Santo. Deus fez uma obra na vida do Vaguinho. Hoje ele é um servo de Deus, um marido maravilhoso, um pai maravilhoso. E é isso que Jesus faz na vida daqueles que não desistem e insistem em buscar. Glória a Não Deus. desista. Glória a Deus. Amém. Nós vamos ouvir uma canção, né, Marcinha? Lindíssima com a ex. Mas antes da Marcinha soltar, eu já quero deixar aqui, diante desse testemunho Testemunho maravilhoso, impactante, para quando a gente voltar, porque por várias vezes a missionária falou aqui de como o diabo tentou atacar as emoções dela. E aí, quando E a ele gente faz voltar, eu isso queria realmente. pedir que a pastora Elisete nos orientasse como que a gente deve se posicionar quando esses ataques vêm daqui um pouquinho depois. Estamos apresentando As Amigas. Com certeza, muitas vidas nesse momento estão sendo alcançadas, é isso, Marcelinha? Programação que é conduzida totalmente pelo Pelo Senhor, Espírito porque Santo, cada programa é um amém. programa. A gente não tá aqui, a gente tem dito isso. A gente não faz um programa apenas pro teu entretenimento, não é. A gente faz um programa para que o nome do Senhor seja exaltado. Óbvio que traz entretenimento, traz alegria para você. E é por isso que cada programa é um programa. A gente fica aqui impactado com as coisas que Deus faz, né? Com e Deus certeza. é maravilhoso, extremamente bondoso. E ele deixa a gente assim como quem sonha, né? Porque a gente fica observando assim, é perfeito. A obra da mão do Senhor é perfeita. Mas, Marcela, vamos falar do desenho? Depois aí a Fala do pastora, a desenho, gente... e aí depois a gente engrena. Já engrena. Então vamos lá, solta aí a vinheta. Vamos saber agora. Vou mostrar aqui novamente para o índio, aqui para a turma que está acompanhando a gente no Coração YouTube. latente. E a pastora Elisete vai contar pra gente que passagem bíblica é essa que ela desenhou. Bom, é a passagem de que Jesus na cruz, ele tomou sobre si as nossas dores da alma, do corpo e do espírito. E eu gosto de Gálatas 2:20, que Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus. Ô, Não Glória. é melhor do que o Deus. apóstolo Paulo para fazer essa declaração, não é verdade? Oh, De viver como pela viver fé. pela Era um fé. homem que tinha tudo para se sentir culpado, não é verdade? Para ter remorsos, né? Para viver angustiado, mas ele soube lidar com as suas emoções, porque ele entendeu que lá na cruz o Senhor Jesus levou todos os medos, todas as ansiedades, as culpas, as inseguranças. E ele vive através de Jesus Cristo pela fé. E que emoções, né? Que a pastora falando assim, você para pra pensar. Paulo, Tinha tudo para ser traumatizado, Meu Deus, e quem levou pra casa? Olha, foi a Rosana Reis. Rosana Reis é de Niterói. Levou então a Bíblia King James 1611. Onde pega, Marcela? Rua Gotemburgo 211 aqui em São Cristóvão, a partir de 5 segunda-feira. dias, hein, amigas? Não esqueça a identidade. Parabéns. Aí. Na próxima hora tem o desenho da nossa Daqui a pouquinho, Fabiola. o desenho da Ô, Fabiola Glória. vai entrar no ar. O que você quer fazer agora? Quer Olha, botar o comercial? eu acho melhor, E a sabe o gente quê? já A gente, volta? é melhor o comercial, a gente volta já com Então tá bom. força total, combinado? Estamos apresentando As Amigas. Apresentação: Márcia Cartier e Marcela Bastos. Estamos juntinhas agora, 3h58 aqui no Rio de Passa Janeiro. rapidinho, Marcinha, ó, olha, tá acabando. piscou, Quer passou. dizer, tá acabando. A gente tem mais uma hora. tem mais uma hora, aí né? pra Mas passa tão aproveitar. rápido. Mas passa muito, muito rápido. Lembrando que 968038319 é o WhatsApp. Pode participar escrevendo Isso. ou mandando áudio, né, Marcinha? Manda o áudio aí, 15, 20 segundos no máximo, a gente coloca aqui pra você. E agora Tem no mais um. Facebook? Desenho animado. desenho dela deixa eu ver se ela sabe desenhar. Essa... Missionária Fabiola. Olha, gente. Olha! O que é Olha aquilo? lá. Ó, Marcela, Marcela.
É a Márcia gosta de analisar. Hoje não. Hoje estou controlando os meus. Tá controlando suas emoções. As minhas emoções. Hoje eu estou controlada. Hoje ela tá controlando as emoções. Vai lá, entra no nosso Facebook, lá no comentário, lá na foto que estamos aqui, as amigas de hoje. E conta pra gente que referência bíblica é essa que a missionária Fabíola Bastos desenhou. Parece o código, né? Você Olha que tem lá, que ela decifrar, né? Tem que decifrar. E o pessoal vai levar o quê pra casa? Olha, vai levar aquela camisa bonita, estilosa e aquele boné maravilhoso da sua 93 pra você desfilar pelo seu bairro. Tá vendo? Não é isso? É, Vai você. ficar com emoção lá em cima. É, com certeza. Fashion. Gente, olha só. Aqui do nosso WhatsApp 9680383319, uma das nossas ouvintes diz assim: meninas, Deus tem me moldado através do meu relacionamento diário com Ele. Mas eu sofro de ansiedade há mais de 14 anos. Tem idas e vindas. Desde que eu casei, eu confesso pra vocês que a minha crise emocional tem sido controlada. Mas eu tomo remédio pra dormir, mas tenho conseguido trabalhar e fazer as minhas coisas diariamente. Confesso a vocês que o programa de hoje tem me abençoado muito, mas as minhas emoções acabam me tirando do prumo. E aí entra o que a gente começou a falar um pouquinho antes, pastora, quando a missionária Fabíola estava contando o testemunho dela, e ela disse que por várias vezes Satanás tentou jogar na mente dela: olha aí, não vai dar certo, olha aí, desiste. Trabalhar o medo, né? Como é que a gente encara e enfrenta esses processos da nossa emoção, e que óbvio que o inimigo das nossas almas acaba aproveitando na hora que a nossa emoção tá abalada? Não, ele está o tempo todo tentando interferir no nosso emocional, na nossa área espiritual, para nos afetar em todas as áreas, nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento com a gente mesmo. Essa amiga, eu queria até falar para essa amiga que disse que tem ansiedade. Se ela está fazendo tratamento, é muito importante ela fazer um tratamento medicamentoso, mas eu aconselharia se ela fosse numa psicóloga, que ela falou que foi a partir do casamento, talvez surgiu alguma coisa, algum gatilho aí a partir do casamento que acionou. Às vezes tem a ver com a história de vida dela, e aí ela vai lá na história de vida, vai tratar o problema e quem sabe vai aprender a lidar com essa ansiedade, porque aí nesses casos eu aconselho aí a um psicólogo para ela conversar, né? Que depois ela pode até, se ela resolver o problema, retirar o tratamento medicamentoso. Né? Mas tem pessoas realmente que a gente vai entender que vai precisar a vida toda de um tratamento medicamentoso. Isso não tem problema nenhum, nisso, nem pecado nenhum, porque quem tem diabetes tem que tratar. Quem tem hipertensão tem que tratar. Não é verdade? E quando você está com um problema no seu dente, você tem que ir lá tratar no dentista. Então, muitas vezes você vai precisar, né, de um tratamento medicamentoso, de um aconselhamento, de uma terapia. Isso não tem problema nenhum. Mas é muito interessante que para a gente aprender a lidar com as nossas emoções, a gente tem que desenvolver o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, que tem tudo a ver com as nossas emoções. Amor, né? Alegria, paz, bondade, fé, mansidão, humildade e domínio próprio. Então tem tudo a ver com as nossas emoções. E para equilibrar isso tudo só através do fruto do Espírito na nossa vida, porque há uma briga entre a gente, da carne com o Espírito. Paulo fala isso muitas vezes: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo, porque há uma briga por causa da queda do pecado. Todos nós temos esse defeito de fabricação, que é o pecado. Então a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções, colocando o fruto do Espírito em evidência na nossa vida, para que a gente possa desenvolver o amor, porque o amor, a Bíblia diz, o verdadeiro amor de Deus afasta todo medo. Olha a importância, quando você se sente amada por Deus, quando você se sente aceita. Eu achei muito bonito aqui a Fabíola falar do pai, porque eu quero até dizer para talvez você que esteja ouvindo, que tenha problema com seu pai, está aí guardando raiva, amargura, ressentimento, peça ao Espírito Santo para trabalhar o seu coração, libere e honre seu pai. Ame seu pai e sua mãe, que são nossas primeiras figuras de autoridade e que vão interferir nas nossas emoções. Olha como a família é importante para a gente aprender a lidar com as nossas emoções. Porque a gente vai aprender a lidar com as nossas emoções dentro da família. Onde a gente é moldado, então, numa família onde existe crise, desentendimento, né? Essas pessoas já vão ali crescer com as emoções abaladas. Então é muito importante, quando você que é cristão aprende a liberar o perdão para as figuras de autoridade, que são seu pai e sua mãe. Você já vai começar a aprender
a liberar esse perdão, a lidar com essas áreas, e aí você vai começar a lidar com as outras pessoas, vai aprender a lidar com seu marido, com seus filhos. Então é muito importante. Por quê? Nós, seres humanos, nós somos 20% emoção, segundo os estudiosos, e 80% emoção e 20% razão. É muita emoção, então, né? como é a emoção controla? Principalmente nós que somos mulheres. Como nós somos emotivas, emocionais demais. E a gente tem que ter muito autocontrole, não é verdade? Então, o que vai equilibrar a nossa emoção e a razão? Eu não posso viver só de emoção e só de razão. Eu tenho que viver pela fé. Sim. E é por isso que Paulo fala, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então a gente tem que aprender a colocar a nossa fé em ação, a confiar em Deus. E aí a Bíblia diz que o verdadeiro amor de Deus afasta todo medo. Você vai aprender a lidar com as situações. Tem medo? Sim. Mas você sempre vai dar o primeiro passo para enfrentar o medo. Para aprender a lidar com as emoções. Então, é muito importante. Aprendizado, é muito importante que nós possamos ver pela fé. Porque a gente estava falando aqui, muito interessante que ela falou da avó que orava. Olha o poder da fé dessa avó. Olha o poder da intercessão. Mesmo Quem sem sabe ver, tem né? alguém ouvindo aqui e uma avó esteja orando por um neto, por um filho, ele ainda não se converteu. Eu nem sei, às vezes você não vai ver, mas a sua geração vai ver. Porque a minha avó orava, eu lembro que eu estava minha avó orando, e depois que ela faleceu, foi que o meu tio se converteu. Então eu vi frutos da oração da minha avó depois que ela morreu. O poder da oração e da intercessão. Isso é fé, gente. É ver o invisível, é crer no incrível, né? A Bíblia diz em Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não veem. Então, você tem que aprender a trabalhar suas emoções através da fé. Um marido alcoólatra, um filho nas drogas. Comece a andar dentro da sua casa e com a autoridade do Espírito Santo comece a declarar, como ela falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não abro mão da salvação do meu marido. Eu vou ver meu marido entrando na igreja comigo. Meu marido é um homem de Deus, vai ser um servo de Deus. Eu vejo meu filho sendo resgatado das drogas. Deus vai usar alguém para falar o coração do meu filho. E você, pela fé, declare isso na sua casa diariamente. Declare aquilo que você quer em voz alta para Satanás ouvir. E você vai ver, você vai começar a se estabilizar emocionalmente. Vai entrar a paz no teu coração. Amém. Porque o cristão que tem equilíbrio emocional, ele tem amor e tem paz, que são duas emoções que nos equilibram, amor e paz. Aleluia. Glória a Deus. Esse é ensinamento pra gente aprender a caminhar e a viver e estabelecer e trazer pra terra aquilo que já tá determinado no céu. Isso. Agora, a gente tá falando das emoções aqui, o choro, de repente a depressão, a ansiedade, mas já que a gente tá falando de equilíbrio emocional, eu tenho que perguntar. Essa semana eu fiz aqui uma entrevista no Dicas de Saúde e Bem-Estar e foi até com a doutora Elaine Cruz. E nessa entrevista, ela disse assim, olha, Marcela, o desequilíbrio emocional não são apenas as emoções que nos jogam pra baixo. Emoção muito lá pra cima, alegria, grita muito, Euforia. Fala muito, a euforia é desequilíbrio também, gente? Né? Também. Pastora. Tudo Essa que, é aquela hora que é que tá todo excesso é mundo desequilíbrio. Vou até me controlar um pouquinho mais. Tudo que é excesso é desequilíbrio. Por isso que é domínio próprio, você tem autocontrole. Você tá numa roda de amigas e você vê aquela mulher histérica falando o tempo todo, não deixa ninguém falar. Tudo ela se mete, ela se intromete, ela não dá liberdade pra ninguém, sabe? Falar. Isso é feio, isso é errado. Isso é falta de controle emocional. Então, Ou é só então também uma pessoa, você já viu? No enterro, a pessoa vai e ela fica num histerismo, gritando, fazendo horror. sim. Aí o caixa emocional dessa pessoa estava desequilibrado. Talvez porque ela tem pendência com quem foi embora, né? Então ficou com aquele sentimento de culpa. Então é muito importante, tanto a euforia, né? A pessoa histérica, eufórica demais, como a pessoa que fica depressiva pra baixo, lá embaixo, é ruim. Manter esse equilíbrio não é fácil. É um esforço diário e é através do Espírito Santo na nossa vida controlando. Fabíola, como é que a gente cria filhos assim, equilibrados? Emocionalmente. Filhos. A gente vai tentando. Mas eu tenho dois meninos, né? Abençoados. Meninos
em especial, é um pouco diferente, né? Das meninas, né? Mas os meus filhos são uma bênção. Na medida do possível, a gente vai tentando controlá-los. Tô perguntando isso porque, assim, né, pastora? Os filhos, eles acabam vendo os pais. Então, é reflexo, né? São reflexo. São. E, de repente, é importante quem tá acompanhando a gente em casa estar atento, porque, de repente, você reclama que a menina não para. O garoto não para. E você até usa palavras que não são bacanas, você não tá abençoando o teu filho, a tua filha em casa. De repente ele tá sendo reflexo. Não, você falou uma coisa muito importante. Um dos grandes problemas que as pessoas têm um descontrole emocional é através das palavras. Eu atendo pessoas e é muito interessante como as pessoas são marcadas pelas palavras. Nossa, meu pai falou algo que me amaldiçoou, minha mãe, um professor, sabe, um amigo. Então, esse descontrole emocional através das palavras, a gente tem que ter muito cuidado, porque a Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder das nossas palavras. Então, é muito importante a gente ter um controle emocional nessa área do falar. Porque a nossa tendência na hora da crise, na hora da raiva, na hora da discussão, é ofender as pessoas realmente. E a gente tem que ter esse autocontrole. É fácil? Não é fácil, mas você tem que ter e você tem que se preparar para isso e cada dia se esforçar. E se você falou, é muito importante isso. Se você falou, porque na hora da discussão você falou uma coisa muito do teu inconsciente. Porque, olha, 90% das nossas reações muitas vezes são inconscientes, a gente não se dá conta. Quando a gente volta atrás, por isso que Jeremias fala, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Nem a gente se conhece totalmente. E por isso que a Bíblia fala que a resposta branda desvia o furor. Que não é a palavra, é a resposta. Ou seja, alguém já te provocou antes e você tá respondendo como se fosse uma palavra. Agora eu acho interessante. Porque é muito interessante. A gente mostra o nosso cristianismo muito mais pela reação do que pela ação. Agora, falou em reação e ação, é interessante porque eu aprendi o que eu vou falar com a minha mãe e eu também acho da mesma forma. Como? Com a Pérola. Eu acho que assim, que tudo que acontece com o filho da gente tende a deixar a gente assim. Às vezes, assim, se fosse comigo. Então, às vezes que a Pérola ficou com alguma crise, que eu tive que levar ao hospital, alguma coisa. Eu ficava totalmente tensa, claro, confiando no Senhor. Saía para os meus grupos de oração, pedindo oração e aí, né, com aquela respiração, mas me mantendo calma por causa dela. E ela olhava para minha cara assim, eu falei, olha, filha, você tá vendo mamãe nervosa? Não. Falei, então, se a mamãe não tá nervosa, tá tudo bem. Que nada, eu tava super nervosa por dentro. Mas mantendo a calma e assim eu acalmava ela. E minha mãe fazia a mesma coisa comigo. Então a gente aprende isso e eu vou aplicando isso. Porque imagine se a gente, se você que é mãe, tipo assim, né? Coisa que aconteceu. Desesperado, que eu já tive vizinha assim, desesperado, o filho caiu, desesperada, parece, larga a criança e vai ficar desesperada, a criança precisando de socorro. Não consegue nem acudir. Não consegue acudir, então é falta de controle também, né? E o filho fica mais ainda nervoso. Então, acho que isso é importante, a mãe também se manter esse controle emocional quando vê uma situação assim. Sim, os filhos aprendem muito através do exemplo. Por isso que a mulher tem que ter esse autocontrole. Porque o filho não vai fazer o que você está falando, ele vai fazer o que você faz. Então ele aprende. Às vezes a gente vê famílias que elas são altamente ansiosas, desestruturadas, porque aquilo foi passado dos pais para os filhos. Eles aprenderam naquele ambiente. Então, você ter na sua família um ambiente de harmonia e de paz é muito importante. O amor tem que passar pela paz. A alegria tem que passar pela paz. Então é muito importante a gente manter a paz. Porque a função de Satanás foi essa. Quando o ser humano saiu do Éden, ele se desorganizou, ele perdeu a sua paz. Tanto a paz interna como a paz externa. Você foi morrer, envelhecer, doença, ter filho com dor, tudo isso desequilibra você. Então, a pessoa manter a paz é muito importante. Por isso eu acho lindo, Jesus falou, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, não se desespere. E tem que ter Jesus como Senhor da nossa vida, pra gente ter esse equilíbrio de paz. Porque, olha, é muito interessante. Quando a pessoa tem paz, a Bíblia diz em Mateus 5,9, bem-aventurados que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. O ser humano é conhecido como filho de Deus quando ele é um promotor de paz. A sua casa pode ter filho brigando, se dizendo, você vai chegar com os sapatos da paz, que está lá em Efésios, a gente tem que calçar os pés com os sapatos da paz. E você vai abrir a sua boca e vai trazer equilíbrio emocional ao ambiente. E a mulher, ela é que trabalha o equilíbrio emocional do ambiente.
Então, se tá tendo uma discussão, se você souber trabalhar um ambiente, não deixar filho ter rivalidade um com o outro, seu marido começa a discutir com você, diz o ditado, quando não quer, dois não brigam. Tá? Então você se cala e você começa a orar, o Espírito Santo fala ao coração desse homem. Eu acredito que a Fabíola fez muito isso, não fez, Fabíola? Fala aí pra gente. Senhor, quebranta aquele coração. Eu tava pensando aqui, a gente tá falando sobre família, né? Filhos. Como servos de Deus, servas de Deus, a gente começa a ter algumas observações no sentido de comportamento, até na sua própria vida. E eu percebi, ao longo do tempo, que algumas coisas que eu não conseguia romper, algumas coisas que eu não conseguia executar, eram resultados de algumas palavras que eu ouviu na sua infância. Não só comigo, eu percebi isso, lógico, especialmente comigo, e comecei a observar em outras pessoas. E comecei a me preocupar também com as palavras que eu me direcionava em direção aos meus filhos, né? Lógico que às vezes você cai no erro de falar aquilo que não deveria, mas assim, comecei a observar mais, a tentar me preocupar mais. Como uma coisa simples, como você não vai conseguir, né? Você não vai dar conta, né? Coisas assim, às vezes simples, que ficam no seu subconsciente, né? Isso, pastora? E você vai, ao longo do tempo, você não consegue fazer aquilo e não sabe que foram frutos de algumas palavras que foram ditas. E acabou, ou seja, atingiu o seu lado emocional. Né? Então a gente, enquanto servas, a gente precisa abençoar, né? Profetizar. E concordando com o que as meninas estão falando, eu quero dar o meu testemunho como filha, porque eu não sou mãe, mas eu sou filha. E de como as palavras da minha mãe, óbvio, junto com meu pai, mas eu sempre digo da minha mãe que minha mãe me marcou muito nas coisas do que ela falava, porque minha mãe sempre dizia assim: minha filha, no Senhor você é fortalecida. No Senhor você pode. No Senhor você aguenta. Até era pra qualquer coisa. Para tomar uma vacinazinha, desde pequena ela sempre nos ensinou assim. Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando. Porque quando eu tive o AVC e que eu tive que ficar sozinha no hospital, quando veio a notícia, e que foi aquela hora que, né, dá aquela desequilibrada, não, você não vai sair daqui, que você teve um AVC, eu me lembrava da minha mãe, que estava lá fora, eu estava preocupada com ela, mas no tempo que eu tive que ficar sozinha dentro do CTI, e que eu sentia muita dor, e tinha que fazer o tratamento, eu me lembrava da minha mãe assim: aguenta firme, porque o Senhor é contigo. Que era o que ela sempre dizia. O Senhor está com você. Você não está sozinha. Então, e todas as vezes que a minha mãe vinha para visita no CTI, ela sempre me dizia isso. Ela trazia a minha memória, aquilo que me dava esperança. Só que ela me criou daquela maneira. Então, as palavras que ela me criou ao longo da minha vida, me fizeram entender que, peraí, o Senhor está comigo. Ele está aqui comigo. Nesse momento, ninguém pode estar comigo, minha família, meus amigos, meus pastores, mas o Senhor está aqui comigo. Então, mãe, pai, realmente, Cristo, isso aqui é a palavra de uma filha. Porque no momento crucial da vida dos seus filhos, que vai chegar, mal às vezes, vai bater na porta, teu filho vai precisar passar por determinadas situações, e se você o criar para o Senhor, com certeza, a palavra de Deus que você liberou sobre ele vai reverberar na alma dele. Estamos apresentando As Amigas. Marcelinha Bastos, e aqui o Facebook bombando, hein? Bombando! Muita gente impactada com o testemunho da missionária, exato, né? Tem a Marlúcia Gama dizendo: que testemunho! Fabíola, fica emocionada, Deus é fiel. Marlúcia Gama. A Simone Aureliano diz assim: lindo testemunho, Fabília, Deus é fiel, muito emocionada. A Valênia Áurea também, que programação muito especial, que Deus as abençoe mais e mais. A Márcia Homem Achará diz assim: estou ouvindo, que teme, que programa abençoador. Mana Fabíola Bastos, que o Eterno conduza seu testemunho para edificar muitas vidas. #Deus faz. Glória a Deus. Bênção. Amém. E ainda Laís Cruz dizendo: meu Deus, que testemunho lindo esse da Fabíola. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá aí, Fabíola. Glória a Deus, obrigada. Que Deus abençoe nós todas. Ficamos, né? Imagine os ouvintes. Impactados. Amém. Realmente é algo assim tremendo. A mão de Deus faz maravilhas. Né? Agora, aqui no WhatsApp, 968038319, a gente tem um pedido de ajuda, meninas. Uma das nossas ouvintes diz assim: a minha vida não tem sido muito fácil. São muitas as brigas da minha família. No momento, eu não estou falando com a minha mãe, porque a minha mãe traiu meu pai.
E eu contei pro meu pai o que eu vi. Só que o meu pai não acreditou em mim. Foi aí que eu tentei me matar. Eu confesso que eu estou em depressão e não me sinto preparada para voltar a falar com a minha mãe. Eu sei que eu preciso buscar ao Senhor. E tenho buscado. Mas mesmo assim, sinto que não está na hora de falar com a minha mãe. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque Deus é o meu pai, Ele tem sido o meu refúgio, a minha fortaleza, mas eu não consigo voltar a falar com a minha mãe. Tem tempo para falar com a mãe que ela Tem, acha? vai ter um tempo, mas a primeira coisa que ela tem que entender é que a mãe dela é um ser humano, sujeito a falhar, errar, né? Todos nós podemos falhar. E é aquilo, eu sei que aquela imagem da mãe perfeita, vai chegar uma hora que a gente tem que ver que os nossos pais não são perfeitos. Agora, ela precisa perdoar a mãe, porque isso é um mandamento bíblico. Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Não fala que tipo de mãe nem que tipo de pai. Diz que tem que honrar o pai e mãe. Então é importante ela perdoar, porque no mundo espiritual, quando ela não perdoa, ela abre legalidade para o inimigo agir na vida dela. E as orações delas ficam impedidas. Então é muito importante. O perdão é necessário para a alma, como o pão é necessário para o corpo físico. Quando você vê a oração do Pai Nosso, diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então é muito importante. O perdão é vital para a nossa alma, para curar a nossa alma. Então ela vai ter que perdoar, porque olha só, ela falou que não perdoou, está tendo problema com a mãe, e ela já até tentou o suicídio, porque aí Satanás está tendo uma legalidade para agir, nas emoções dela, que ela tá jogando essa raiva contra ela mesma. E eu acho que nessa hora ela vai precisar de uma pessoa aí para que ela possa conversar, né? Uma mediadora, sabe? E ela vai abrir o coração, vai se expor, e também depois chegar a sua mãe, mesmo reconhecendo, falar: mãe, a senhora errou, a senhora fez algo que não era para ser feito, mas eu quero lhe perdoar, porque eu a amo como mãe, a senhora é minha mãe, eu tenho que lhe honrar e amar. Isso é muito importante, esse perdão aí, porque se ela não perdoar, ela vai começar a abrir janelas na vida dela espiritual, na vida emocional, na vida física e na área material, que vai interferir no futuro dela. Então, esse perdão é necessário. E quem sabe, talvez Deus vai usar ela para ser o canal de bênção, para resgatar o amor, a harmonia dentro do lar. E já que ela não consegue sozinha, pastora, seria bom que ela procurasse? Sim, ela buscar uma ajuda, um líder da igreja, o seu pastor, um aconselhamento. É muito importante que ela vá falar com alguém. Agora, missionário, chegou aqui um outro WhatsApp, nosso 968038319. Uma das nossas ouvintes diz assim: a paz do Senhor, minhas irmãs, como é que eu consigo profetizar que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor se a pessoa que eu tenho ao meu lado tem um orgulho extremo e não percebe que precisa ser curado, que precisa ser tratado, que precisa ser liberto? Ele não quer conhecer a verdade. E aí, por causa do orgulho dele, acabam saindo da minha boca palavras de morte. E por causa disso, a minha filha de 15 anos, ó a complicação, não quer mais ir para a igreja. Ela não quer servir a Jesus. O que é que eu faço? Na verdade, eu, com toda sinceridade, eu não vejo que é por causa do orgulho dele, né? Não, infelizmente a gente tende a culpar o outro, né, por causa de certas situações, mas o problema não é o orgulho dele. Na verdade, o problema da minha casa, até o momento que eu conheci Jesus, a responsabilidade passou a ser minha. O que o meu esposo fazia, adulterando, usando droga, enfim, ele não queria. Mas eu jamais poderia dizer: a culpa é dele. Tá errado? Tá errado. Mas enquanto serva de Deus, como serva de Deus, eu preciso entender que a mulher sábia edifica a sua casa. Infelizmente ou felizmente, essa é a pura verdade, né? Não é a mulher sábia edifica e a tola destrói. Ou seja, a sua sabedoria vai poder edificar a vida daquele que é orgulhoso. A sua sabedoria, né, vai poder mudar o coração orgulhoso, né? Na Bíblia não fala que o Senhor transforma o coração de pedra no coração de carne. Então, como que você vai profetizar? É exatamente nesse momento. Quando Ezequiel estava no vale de ossos secos, não tinha um exército de pé, tinha ossos secos. Isso aí. Eu sei que não é tão simples assim, mas é para você entender, né? Você tá vendo o quê? Ossos secos, sem vida, não tem jeito. O quê? Orgulho,
né? Confusão. O que você vai fazer? Você vai profetizar. Você vai profetizar enquanto tá tudo bem? Não, você vai profetizar quando tá tudo errado. Tá tudo ruim. Vou profetizar que meu marido vai ser um servo de Deus. Foi isso que eu profetizei. Funcionou. Eu falei, eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Eu quero meu esposo, Senhor, lavado e remido no sangue de Jesus. Eu tô falando daquilo que eu experimentei. Então, é você que tem que se posicionar como serva de Deus. É você que tem que profetizar, sim. Não adianta contender. Não adianta, né? Não adianta debater. Existem momentos que você vai precisar se calar, né? Engolir, né? É difícil. Não tô falando aqui que é fácil, porque eu não sou perfeita. É difícil. Mas existem momentos que você vai ter que saber lidar com tudo isso. O orgulho dele mexe com você, te incomoda, abala as suas emoções a ponto de você não conseguir se levantar e acreditar que Deus vai fazer. Mexe, mas você precisa entender que você é serva de Deus e que através da sua boca Deus pode levantar um exército aí de pé. E porque tem uma nuvem de testemunha, tem filhos ali que estão vendo, no caso dela. O interessante é que ela está jogando a mudança na pessoa. Ela tem que mudar para o outro mudar. Esse é o grande problema das pessoas nos relacionamentos. Que ela fica esperando o outro mudar para mudar. Mude. Se você mudar, o seu ambiente familiar vai mudar. Você tem que ser um instrumento de mudança na sua casa. Se ele é orgulhoso, se humilhe. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E Deus vai cobrar de você o seu papel de mulher. Isso é que a gente tem que entender. Deus vai cobrar de cada ser humano o seu papel que ele designou nessa terra. Da mulher vai cobrar o seu papel de mulher. Se você é esposa, vai cobrar o seu papel de mulher como esposa. Então, cumpra o seu papel de esposa. Ame esse marido, honre esse marido, respeite esse marido, trate bem esse marido. Como a Fabiola falou, é fácil? Não, a vida cristã não é fácil, não. Tem que se esforçar. Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, é negar o seu eu. A minha vontade era dar um soco na cara desse homem, a minha vontade era sair de casa. É o nosso eu que quer falar mais alto. Mas negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o evangelho tem cruz. Tem sacrifício, é que as pessoas não querem fazer um sacrifício. Mas, minha filha, faça o sacrifício, faça a sua parte, que Deus é fiel. Ele vai mover, ele vai agir nas circunstâncias. E deixa o seu marido, que ele vai dar conta a Deus do que ele tem que fazer, dos papéis que ele tem que exercer. É isso que a gente tem que entender. E não deixa as circunstâncias interferir no seu humor, porque o que Satanás faz é isso, ele vai usar as pessoas, circunstâncias, situações para desestabilizar a gente emocionalmente. Mas quando você tem noção de quem você é, do propósito de Deus para sua vida, daquilo que Deus tem requerido de você, pode estar em volta pegando fogo, mas eu sei o que Deus quer para mim, eu vou obedecer os princípios da palavra de Deus e na hora certa você vai ver a tua vitória. Amém. Estamos apresentando As Amigas. Apresentação, Márcia Cartier e Marcela Bastos. Somos nós, não é isso, Marcela? Nessa tarde maravilhosa que nos concede o Senhor. Juntinhas e com essas meninas maravilhosas, pastora Elisete, missionária Fabiola, tá bom demais, não tá? O tempo tá correndo, mas dá tempo da gente falar um pouquinho mais, não dá? Dá, com certeza. 4h38 já ou tempo. ainda. A gente antes estava falando sobre aquela questão da euforia que a gente não chegou a tratar tanto aqui sobre isso. Mas eu queria fazer uma pergunta. Será que nós não estamos num tempo que essa coisa da rede social, do falar muito, quero os meus direitos, e eu posso falar e eu posso fazer, isso não está empurrando o pessoal para um desequilíbrio maior, não? Essa coisa da gente tá menos, talvez até intolerante mesmo, focado e querer colocar pra fora. Falo mesmo, eu sou assim. E tem um monte de gente, um monte de crente dizendo assim, eu só acredito ainda mais no seu povo. Não seria isso? Não, também, um pouquinho. As redes sociais estão mostrando um pouco das emoções das pessoas, não é verdade? Não é? Tem pessoas que estão se utilizando das redes sociais para tantos desabafos desnecessários que poderiam fazer dentro da sua família. Famílias que estão brigando através das redes sociais. Né? E as redes sociais têm sido um agravante para desestabilizar as pessoas emocionalmente. Já é provado isso. Como as redes sociais têm prejudicado as pessoas e tem assim, sido um gatilho, né? Para acelerar pessoas até a surtarem, sabia? Usando as redes sociais. E uma maldade que está se fazendo, colocando as crianças antes do tempo para fazerem uso. Aí a gente está vendo muitas crianças com ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? Por causa das redes sociais. Porque
quanto mais você usa, se torna um vício aquilo ali. Joguinhos, interagindo com pessoas. Então tem pessoas que já estão tão acostumadas a ficar ali na rede social que criou aquela ansiedade que ela não consegue se desvencilhar. Fica totalmente desestabilizada se você pegar um dia ela e ficar sem rede social, tirar o celular, tirar o iPad, fica doente. E nisso as pessoas não estão dando mais atenção a si, ao trabalho que está realizando. Você vê pessoas que às vezes estão executando um trabalho e o celular está ali do lado. Aí no WhatsApp tem aquele barulhinho, né? Quando a pessoa vai lá, começa a fazer alguma coisa, daqui a pouco vai lá no WhatsApp. Então, elas não são focadas hoje, estão perdendo a atenção. Isso já é provado. E isso está fazendo com que muitas pessoas estejam adoecendo emocionalmente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as redes sociais, tem que ter equilíbrio para se utilizar as redes sociais. Porque já tem muita gente viciada, a gente até fazendo tratamento hoje. Tem clínicas para essas áreas Para já. reabilitar, né? Sim, para aprender a usar. Das redes sociais. Porque todo vício é uma falta de poder. Então, se a pessoa não tem poder para controlar as redes sociais, aquilo que ela está usando, ela já está dependente. Isso é uma dependência emocional e a pessoa tem que tratar. Ô, missionária, me conta aqui um negócio. Essa coisa de... A gente vê isso muito... Tem adolescentes e tem muita gente adulta que está fazendo isso também. Muitas mulheres que acabam caindo nisso. Tem homens também, que os meninos acompanham a gente também. Mas a gente vê muitas mulheres que elas acabam postando coisas na rede social, das quais depois elas vão se envergonhar. Tô falando abertamente aqui pra gente conversar com quem tá ouvindo a gente em casa. Porque às vezes a menina tem alguma liderança na igreja ou trabalha em alguma coisa e chega lá, pá, aí posta uma foto. E às vezes com versículo embaixo. Isso que dói. De biquíni. Né? O que a gente diz pra quem tá ouvindo a gente? A rede social é minha, qual o problema? Não tem nada demais. Mas tem. E depois se arrepende, depois tá ali, não sai nunca mais. Tem que ter esse cuidado. No momento de euforia, posto o que não é pra postar, falo o que não é pra falar. Aí depois, pra voltar atrás e refazer aquilo, fica difícil. Porque depois que já saiu ali... E é bom lembrar uma coisa. Pode até apagar, mas então, alguém com certeza deu um sempre print. Não, e uma vez colocado na internet, não sai depois. Entender isso. Isso não é mais seu, é domínio público. É verdade. Se tornou domínio público, missionário. Se expor demais, né? Na verdade, aquelas fotos, né? Inapropriadas com os versículos. Por quê? Assim, não deveria se postar e nem se fazer, né? Vamos dizer, tem coisas que não convém, né? O que a gente tem visto muito também, né, nas redes sociais, as pessoas têm descarregado muita coisa, né? Você vê a sinceridade no extremo, né? Eu acho que deturpa muito, posto todas as coisas naquele fortalece, né? Não, o pessoal vai postando, eu posto tudo, posto todas as coisas, não é por aí, de né? Deus, gente. Toma cuidado. Não, as pessoas estão usando as redes sociais para fazer uma catarse. Aí elas começam a desabafar. Tem texto que você nem aguenta ler, é tanta coisa, meu Deus, vai procurar a pessoa, vai conversar com a pessoa pessoalmente. Que aí elas não têm coragem de falar pessoalmente, usa as redes sociais e não vai adiantar nada, porque não vai resolver o problema. Você tem que resolver o problema com quem você está tendo o desentendimento, né? E essas coisas a gente tem que ter muito cuidado com a exposição excessiva. A exposição excessiva é muito perigosa. A gente tem que ter esse cuidado. Hoje a gente vê aí as pessoas falando, olha, cuidado quando você expõe seu filho à escola que ele está, o uniforme da escola, né? Cuidado com seus filhos jogando aí esses jogos interativos com outras pessoas. A gente tem visto, eu atendi uma menina que foi parar na mão de um estuprador, que ela começou a se relacionar na internet. Mulheres que saíram do Brasil, já atendi mulheres que saíram do Brasil, foram pro exterior, na sua dependência emocional, na sua carência, se envolveu, né? E não percebeu que era um vigarista, que era um psicopata. Quantas estão aí caindo na mão de psicopatas? Por quê? Por causa da dependência emocional. Não estão aprendendo a lidar com as suas emoções. E aí, a rede social, você está aberta para o mundo. Esse é o perigo. E muitos pais que observam assim, não deixa o filho na rua, não deixa sair, mas coloca o mundo na mão dele quando dá um celular para ele. Ele está com o mundo na mão, se relacionando com várias pessoas. Então a gente tem visto mesmo meninos postando fotos de nudes, né? Menina mandando pro menino, aí depois ela pensa que ninguém vai ver, o menino mostra pra todo mundo, aí dá esses escândalos, até na igreja. Os que são maus, às vezes até postam na própria rede social em aberto. Sim. E marca a pessoa, porque eu já vi casos assim, tá? Fiquem atentos e fiquem ligados. Eu acho que assim, aí é uma opinião minha. A rede social, ela acabou que ela começou a vir de uma coisa desse tempo e todos nós estamos nós aprendemos a lidar com ela junto. É uma ferramenta que você tem que saber usar para ser bênção. Exatamente.
E aí, mas tem muita gente que acha que a minha vida é uma e a minha rede social é outra. Eu acho que é importante todo mundo saber o seguinte: a sua rede social é uma extensão da sua vida. É uma extensão de quem você é. Então não dá pra você dizer assim, minha rede social eu faço o que eu quiser. Não. Aliás, inclusive, hoje em dia tem empresas que não contratam. Eles Verdade, vai ver a rede social, o social. Facebook da pessoa, o que ela posta. Agora, tem muita gente mentindo pelas redes sociais, postando uma coisa que não é. Que não vive, né? É isso. Sorrindo o tempo todo. Eu já vi gente com descaramento dizer que estava num lugar, botou a foto para dizer e não estava lá para dizer, porque as pessoas ficam se comparando com outras. Ninguém posta na rede social quando acorda, né, que recebeu uma notícia ruim, né, alguma coisa que teve um desentendimento. Só posta coisa linda. E as pessoas tem muita gente adoecendo por causa das redes sociais. Porque fica olhando, eu não tenho isso, eu não posso estar nesse lugar. Se comparando. E o inimigo tem se utilizado dessa ferramenta de uma maneira para deixar muitas pessoas depressivas, desestabilizadas emocionalmente, por causa da comparação. Você tá sofrendo. Outro dia no debate a gente deu essa notícia aqui e eu vou falar de novo para você que tá aí que não sabe. Na Rússia tem uma empresa lá que ela tem um jatinho, isso não é brincadeira, isso é verdade, um jatinho que eles alugam por meia hora para que a pessoa vá lá para tirar selfie. E ela posta na rede social como se ela estivesse saindo no jatinho. E de repente você tá vendo ali, vai ser. Se enganando a si mesmo, né? Não, e o que eles falam também hoje é que as pessoas fazem um passeio com a família, ela nem curte o passeio. Porque ela fica o tempo todo tirando selfie, fazendo selfie. Que aí, olha, ela não, porque você tem que ver pra guardar na sua mente. E ela não vai ter memória nenhuma daquele passeio. Porque perdeu tempo. Porque ela perdeu tempo fotografando, colocando nas redes sociais. Não curte. A família não é o tempo todo. Olha só, essas pessoas estão adoecendo emocionalmente. Boa, quer tirar pra outra, mostrar pro outro. Nem tá curtindo o ambiente, não vive o momento. É melhor levar um fotógrafo. Leva um fotógrafo. Aí sim, melhor levar um fotógrafo. Tem mulher que tá fazendo um marido fotógrafo. É isso. Tira umas fotos assim quadradas. Leva um fotógrafo. Que aí... Como a gente tem que ter esse domínio próprio, esse equilíbrio, né? Isso é muito. Você sabe que quando eu tava, por exemplo, eu tenho dos meus filhos os álbuns de nascimento, dos passeios, eu tenho muitos álbuns. Eu tava vendo agora por causa do celular, dessas fotos, as pessoas não têm mais álbum de família para guardar. E isso é importante para a memória. Isso é um memorial que a gente tem que ter. Porque você guarda no computador, mas você tem que ter isso para olhar, tocar. Isso é importante. Falei isso pro Vaguinho esses dias, né? Falei, Vaguinho, a gente precisa, como é que se fala? Revelar, né? Revelar essas fotos. Não revela, tá tudo lá. No celular, tudo guardado. Não é verdade, você vai fazer uma viagem, fazer aquela viagem. Você não tem um álbum pra não tem um álbum da viagem. Pra ver a viagem. Até pra você lembrar. Isso é bom pro cérebro. As pessoas estão perdendo coisas que são saudáveis pro cérebro. Você olhar aquelas fotografias, você lembrar, você tá exercitando, evitando um Alzheimer, sabia? Você olhar e lembrar o que aconteceu naquele momento, na hora que você tirou aquela foto. Hoje não tem mais álbum de família, álbum com as coisas. Eu fico olhando, tá tudo. Mãe, tá no computador, tá no iCloud, tá não sei aonde. Gente, mas eu quero isso no papel, eu quero ver a foto, vamos pegar isso aí pra mostrar pras crianças, pros nossos filhos, pras gerações. São memoriais que a gente tá vou perdendo. Mandar imprimir um monte de foto que eu tô precisando. Mas é verdade, gente, a gente sem perceber, a gente vai abrindo mão de coisas que são importantes pra gente e a coisa vai se perdendo. E aí o equilíbrio das emoções vai se perdendo também. Olha só, aqui no nosso WhatsApp 968038319, a gente tá terminando. Uma das nossas ouvintes diz assim, eu queria deixar claro pra vocês. Meninas, parece que o programa hoje é só pra mim. Eu tenho muitos problemas com a minha família. E isso abala demais as minhas emoções. Eu vou resumir. Inclusive, no meu casamento, ninguém foi. Eu entrei sozinha. Mas eu confesso pra vocês que hoje eu sou muito feliz e abençoada. Tenho 8 anos de casada. O meu marido é um presente de Deus na minha vida. Mas confesso pra vocês que eu resolvi me afastar. E haver um bloqueio aí com a família. Hoje a minha mãe... Hoje, inclusive. Minha mãe me ligou pra gente almoçar amanhã, domingo. Só que o problema é que as pessoas ferem e acabam não tratando sinceramente. Ela diz, eu não quero aproximação. A gente tá encerrando, vamos dar uma palavra pra ela. Porque houve se a mãe já ligou, eu acho que já é uma iniciativa. Não custa ela ir a esse almoço, sabia? Aberto, né? Porque ela tem Cristo. E às vezes a gente quer pregar, a gente prega com a nossa vida. A maior Bíblia é o nosso comportamento.
né? Então, é importante ela ir nesse almoço. Agora, ela não precisa ficar, eles andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não vai precisar estar sempre junta. Mas como a mãe convidou para um almoço, eu acho que ela pode conversar com o esposo, né? E eles irem, e lá ela tem um comportamento cristão, falar que ama essa mãe, se ela precisa liberar perdão, perdoar, porque eu creio que o maior testemunho é a nossa vida, a nossa maneira de agir. Então, eu tenho certeza que ela vai orar antes, peça a Deus para ser bênção. Se houver alguma discussão, é aquilo, fique calada. Não discute. Fazer aquela oração que a senhora ensinou aqui junto com a missionária Sim, dela declarar que ela tem, calça os pés dela com os sapatos da paz. Eu vou chegar lá para ser uma promotora de paz, né? Quem sabe, se a mãe já convidou para ela ir almoçar amanhã, esse mês de maio é mês da família, domingo que vem é Dias das Mães, não é verdade? Quem sabe ela comprar um presentinho, já levar por antecedência para essa mãe. Essa mãe talvez está querendo voltar a fazer um resgate com essa filha. Compre um presente, leve para sua mãe. E aquilo, não queira uma mãe perfeita, porque a gente idealiza que os nossos pais sejam perfeitos. Não, eles são falhos. A sua mãe também tem a sua história de vida. É muito interessante, quero deixar uma dica aqui, que os filhos procurem conhecer a história de vida dos seus pais, para poder entender as reações, por que eles agem dessa maneira, porque todo mundo tem uma história. Talvez a sua mãe não teve uma mãe presente também, teve problema com a sua própria mãe e ela está reproduzindo isso com você. E é bom você fazer esse resgate, perdoar essa mãe, para que você também não reproduza a mesma história, porque geralmente as famílias vão nesse ciclo repetitivo, repetindo a mesma história. E aí Deus está te dando a oportunidade de você quebrar esse paradigma na sua família, né? Quebrar, muitas vezes, até essa maldição na sua família. Não, comigo vai ser diferente, né? É o que eu achei bonito que você está tentando fazer com seu pai, mesmo que ele não goste. Mas eu vou tentar fazer a minha parte. Esse paradigma aqui, eu não vou manter. Né? É bonito. O que depender de mim é isso aí. Eu vou fazer a minha parte. Porque eu acho isso muito interessante. Essa oportunidade, né? Pra ela, na verdade. Porque isso só faz mal pra gente mesmo, né? Se dá essa oportunidade, como ela tá falando, como a pastora falou. E esse almoço. E esse almoço. É muito interessante quando a gente vê família, porque a gente vê como o diabo atua na família, porque ele sabe que é dentro da família que vai se formar a personalidade, o caráter da pessoa, vai se formar o equilíbrio emocional, onde vai ser moldado. Porque realmente todo ser humano nasce com a necessidade de um kit de sobrevivência. Todos nós nascemos com a necessidade de ser amado, de ser aceito, de ser valorizado e de se sentir pertencente à família. Então, o inimigo faz de tudo para quê? Para que não aconteça isso, para desestabilizar a pessoa emocionalmente, para que ela seja uma pessoa que não sabe lidar com as circunstâncias da vida, seja uma pessoa doente emocionalmente, desestruturada fisicamente, espiritualmente. Então, como a família é vital. E aí a gente vê como ele joga pesado contra a família. E hoje, mais do que nunca, né, interfere nos papéis de homem e mulher, de pai e mãe, para desestabilizar. Então, mais do que nunca, a igreja precisa ser um referencial. A igreja precisa ser um local de tratamento. A igreja precisa ser um local onde as famílias sejam tratadas e sejam abençoadas. E entendam esse papel. Né? Porque ela é cristã, então ela como cristã, eu tenho certeza que Deus vai dar força, vai dar sabedoria, vai dar discernimento para ela vencer essa barreira, quebrar esse paradigma entre ela e a mãe dela, e na família dela não vai acontecer isso, na geração dela. Amém. Chega no final. O tempo foi embora, mas vamos lá, vamos dar o resultado da promoção. Desenho animado. Desenho da missionária Fabiola. Pegou aqui? Conta pra gente. Missionária, conta pra gente. Então, eu tentei, né, transmitir ali, passando acerca da queda do homem, onde fez a separação entre o homem e Deus. E o resgate, né, através de Jesus, que abriu essa porta, né? Abriu esse caminho de comunhão entre eu e Deus, entre você e Deus. Glória a Deus. Ó, quem leva pra casa camisa e boné da 93 é Ana Lúcia da Rocha de Jardim Primavera. Lembrando que pega onde? Ana Lúcia, Gotemburgo 211 aqui em São Cristóvão, a partir de segunda-feira, né, Marcinha? 5 dias úteis, não esqueça a identidade. Parabéns, corre pra cá, vem buscar. Vem logo, Ana Lúcia. Meninas, a gente vai precisar se despedir de vocês. Pedir uma última palavra delas, né, Marcinha? Para depois a gente orar. Contatos também. Isso, exatamente. Missionária. Bom, eu quero dizer que é um prazer, para mim foi um prazer participar desse programa. Marcela Bastos, minha quase parente. Quase parente. Tá aqui com a minha pastora também. É um prazer poder ter participado desse programa e ter edificado de alguma forma vidas aí. Que Deus abençoe a todos os ouvintes
Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. E você que está me ouvindo aí, hoje eu quero te fazer um convite rapidinho. Estaremos ali na conferência de mulheres ali vitoriosas na minha igreja, Devec Recreio. E você Coisa é convidada. boa. Tem hoje benção. com a pastora Helena Raquel e a Josiane. E amanhã, vai ser gente, benção. amanhã a gente vai receber a nossa pastora Elisete. Vai Coisa ser boa. benção, Glória. E para levar você, missionária, para dar um testemunho, uma palavra, pregar em casa, como é que o pessoal faz? Então é a Fonte Produções, né? Onde faz minha agenda é 21 9 8134 5170. 98134 5170. Só mandar um WhatsApp lá e vai ser benção. Entre em contato. Pastora Elisete Malafaia, essa mulher que tem sido uma bênção em nossas vidas. Eu sou suspeita, né? Suspeita, né? Sou ovelha sim, pastora. A palavra aí, final. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. Deixa aqui, meu é agenda.elisetemalafaia@advec.org, agenda.elisetemalafaia@advec.org, Instagram @elisetemalafaia. É só Elisete seguir. com Z eu conheço. Fala, pastora, pro pessoal ficar- isso aí. ZETE. Abraço pra alguém, falar alguma coisa. Sim, um abraço pro mensagem meu final. esposo, meu amor, né? Pastor Silas Malafaia, meus filhos Silas, Thalita, Thaísa, minha nora Raquel, meu genro Alex e Anderson, meus netos, tenho 5 netos, Deus tem me abençoado. Amém. Né? Helena, Radassa, Olha. Maria Clara, Miguel e Silas Neto. Glória a Deus. Os anos estão Olha aí. passando. Esse ano eu vou fazer 60 anos. Feliz da vida. Olha, Entrando nos linda, 60. linda. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Arrebentando aí. E eu quero deixar um texto da palavra de Deus. Salmo 37, 4 e 5, que diz: descansa no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Mas para descansar tem que fazer o que está no 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Amém. Deixe Deus ser Senhor da sua vida. Priorize o reino de Deus. E pode ter certeza, você vai ser abençoada, sua família vai ser abençoada e a sua geração vai ser abençoada até a volta de Jesus nessa terra. Tome posse e declare isso todos os dias na sua casa, como foi falado aqui. Eu e minha casa e minha geração serviremos ao Senhor. E vamos estar todos juntos no céu, se Deus quiser. Amém. Amém. Vamos orar, né, Marcinha? Vamos Pedir orar, a pastora Elisete que nos leve a Deus em oração. Vamos orar com você que está em casa, pedindo a Deus que haja cura sobre as suas emoções, Amém, Senhor. que haja cura sobre as nossas emoções, para que a gente aprenda a entregar todo o nosso caminho nas mãos dele e descansar. E vamos também pedir, pastora, vamos orar pelo Gustavo de Moraes, que é o companheiro locutor da Rádio Melodia. Quem tem acompanhado aí as notícias no nosso site, enfim, quem acompanha aí as grandes mídias estão dando. Gustavo estava saindo da Rádio Melodia na quinta-feira, sofreu um assalto e foi baleado, né? Fruto dessa violência que a gente está vivendo no Rio de Janeiro. Então vamos orar. Precisamos pedir a Deus que levante a vida do Gustavo com mão forte. Ore com a gente. Paizinho querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, porque tu nos escolhestes para cumprirmos um papel nessa terra, sermos exemplo de ti aqui, pequenos cristos nessa terra. Ajuda-nos a cada dia, que possamos ser guiados pelo teu Espírito Santo, que traz vida e paz ao nosso coração. Quero te pedir por esse rapaz, pelo Gustavo, Senhor, que tu possas agora visitá-lo através do teu Espírito Santo, e nós repreendemos todo o mal, toda a enfermidade no corpo dele. Restabeleça a saúde física, a saúde emocional. Ô Pai, ser com ele ali naquele lugar. Quero pedir também por todas as pessoas que estão ouvindo esse programa, quem sabe mulheres que estão com maridos distantes, com filhos nas drogas. Em nome de Jesus nós cremos que tu és o El Shaddai, o Deus que tem todo o poder, Senhor. Tu podes mover agora céus e terra e tocar nessas vidas e trazê-los de volta para tua casa. Queremos pedir por pessoas que estão enfermas. Tu és o Jeová Rafa, o Senhor que cura. Em nome de Jesus nós declaramos a
cura para os teus filhos, no corpo, na alma e no espírito. E pedimos também a bênção sobre os lares, que haja paz, que haja alegria, que haja amor. Ô Espírito Santo, que a tua graça possa permanecer nos lares, Senhor Jesus. Nós pedimos, Senhor, por todas as famílias que estão te servindo, que estão atravessando crise, Senhor. Em nome de Jesus agora, que tu possas dar sabedoria aos teus filhos para agir da maneira certa, do modo certo, Senhor, dando palavras de sabedoria. Acrescenta a fé do teu povo agora, Senhor, que eles possam crer e pela fé ver e declarar que eles e a sua casa servirão a ti até a tua volta, em nome de Jesus. Eu os abençoo com toda a sorte de bênçãos no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo físico e no mundo material, em nome de Jesus. Amém. Amém. No próximo sábado chama As Amigas pra 93 FM.